Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos começando mais um bate-papo aqui no nosso Liberchat, o nosso podcast. E você já sabe, né, que é totalmente descontraído, interativo, nosso bate-papo aqui e muito produtivo. E hoje, como sempre, você já sabe que os nossos convidados são escolhidos assim pela produção, com muito carinho, com muita dedicação. Estamos com a presença ilustre de um camarada que, se você não conhece, não saia daí porque você vai conhecê-lo, e quem já conhece vai saber um pouquinho mais sobre ele, que é o Renato Max, conhecido popularmente como Renatinho. Ele é cantor, compositor, professor, e você vai conhecer mais detalhes da vida dele. Mas antes que ele comece a bater um bate-papo aqui conosco, tenho certeza que se você ainda não fez, você vai fazer isso agora. Então vai lá, se inscreva no nosso Instagram, é Liberchat_. Entra no canal do YouTube aí, já faz a sua inscrição, ativa o sininho para você receber as notificações e compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder. Vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá? Compartilhou? Isso, que legal. Vamos lá, Renatinho Max, ou Renato Max, seja bem-vindo aí pro nosso podcast. Aqui, pode ficar tranquilo, você está em casa, pode abrir o seu coração e falar à vontade. Aqui tem liberdade para expor as suas ideias e fazer com que o nosso público e o seu público conheça mais sobre você. É isso aí. Gente, prazer estar aqui no Liberchat com o pastor Zequinha. Obrigado pelo convite, mano. Tamo junto. Vamos lá. Seja bem-vindo aí, cara. Ele já me deu mais um título aqui, né? O pessoal me chama de professor, ele já me chamou de pastor, né? Vocês já perceberam a intimidade dele. Eu falei pra ele ficar em casa, ele já ficou em casa. Deixa eu já... vamos lá. Renatinho, cara, que bom que você está aqui. Eu sei que você está na correria aí, vai viajar, tá de viagem comprada pra Europa, né? Você não para, é live, é um monte de coisa que você faz aí. Já te conheço há algum tempo, mas muita gente não te conhece, né? E eu acho que eu vou conhecer mais aqui, né? Será? Eu acho que você vai abrir mais seu coração aqui. E aí, cara, me conta aí como é que foi. Eu sei que você canta muito, né? Então eu vou trabalhar um pouquinho aqui a questão da música. Mas você sempre pensou em cantar? Bom, comecei a cantar na igreja. Eu lembro da minha mãe cantando contralto no coral da igreja. Então eu tenho uma memória muito forte em mim. Eu com 6 anos mais ou menos, eu chegava do almoço no sábado em casa, a gente almoçava e aí minha mãe tinha que correr, porque ela tinha que almoçar e tinha atividades na igreja à tarde. Uhum. E eu lembro que uma dessas atividades era o ensaio do coral. E eu lembro que um dia ela me fez ir chorando, assim, pra igreja. Não queria ir de jeito nenhum, porque eu queria ficar em casa, sábado à tarde. E eu fui chorando, e quando eu cheguei no ensaio, eu decorava todas as vozes. Eu decorava o soprano, eu decorava o contralto, eu decorava o tenor. Eu não sabia o que era, mas eu decorava. Eu conseguia memorizar as vozes, mesmo sem saber o que era. Interessante. E mais tarde, né, na adolescência, quando eu fui estudar música, eu comecei a dar nome aos bois, porque eu comecei a estudar harmonia, e aí eu lembrava que, isso aqui, eu conheço essa sensação. Porque lá atrás, quando minha mãe me levava pro ensaio do coral, dos adultos, eu ficava ouvindo as vozes, eu memorizava tudo, e agora eu sei o que é. Então, assim, a música entrou na minha vida dessa forma. Meu pai, apesar de não ser cristão, ele sempre gostou de música. Então, em casa, ele sempre ouviu samba, sempre ouviu R&B, que tipo é Michael Jackson, Jackson 5, The Temptations, Manhattans, soul music. Meu pai sempre gostou de samba e soul music. Então eu ouvia samba e soul music em casa, e na igreja eu cantava as músicas de coral lá com a minha mãe. E essa foi a minha base musical. Entendi. Aí, a partir daí, você começou a cantar solos? Não. Aí, assim, na minha infância, eu nunca... Você não cantava nada? Eu cantava no coral da igreja. Cantava no coralzinho da igreja. Junto com a sua mãe ali. Mas era aquela coisa ali informal, sabe? Mas era coral infantil ou no coral infantil? Coral Infantil. Tinha um coral infantil. Tá. Então, sabe aqueles eventos de Dia das Mães, Natal, Páscoa? A igreja, às vezes, preparava algum momento especial e o coral infantil cantava. Então, eu me lembro dessas situações. Essa igreja que você ia era a igreja evangélica ou a igreja... Era uma igreja adventista. Adventista. Uma igreja adventista. E eu cresci na igreja adventista, né? Eu me lembro que quando eu completei meus 12 anos de idade, mais ou menos, ali em meados dos anos 2000, 2 amigos meus falaram: Renato, vamos fazer aula de canto? E eu pensava que só podia cantar quem nascia com a voz.
Era a sua... Quem nascia com talento. que você tinha era essa, né? Eu tinha... Pra mim, se você me perguntasse, eu falava, mano, mas eu não nasci com a voz e tal. Então, eu já me depreciava muito naquela época. E os meus amigos insistiram comigo e eu acabei indo. Eu sei que quando eu pisei na sala, a primeira aula que eu assisti com o professor de canto fez sentido pra mim. Eu entendi que se eu praticasse, que se eu treinasse, e se eu repetisse 10 mil vezes uma mesma escala, eu poderia ficar bom naquilo. Então eu entendi que era uma... Eu me autorresponsabilizei. Eu falei, não, peraí. Então agora eu entendi que se eu repetir isso aqui, eu posso ficar bom. E hoje eu entendo que a música, você tem pelo menos 3 facetas da música, do cantor. O cantor, ele domina 3 pilares. É a técnica, é a musicalidade e a interpretação. São 3 coisas diferentes, mas que quando a gente vai cantar, a gente tem que ter um mínimo de noção desses 3 elementos. Só que nem todo bom músico tem uma boa técnica. Nem todo bom técnico é musical. E nem todo mundo que tem técnica e musicalidade necessariamente sabe interpretar. Porque no final das contas a gente treina a técnica e treina a música justamente para aprender a interpretar. Porque o objetivo final da arte é você transmitir algo para alguém, levar uma transformação para alguém. Isso da arte de um modo geral, seja no desenho, seja na dança, seja no canto, seja no que for. Se você está produzindo arte, você quer conectar alguém, você quer transmitir algo para alguém. E isso é interpretação. Certo? É você colocar em prática algo que vai levar as pessoas a entenderem outra coisa. O que a gente faz é interpretar através da música. Então, quanto maior é o meu domínio da técnica, da musicalidade, melhor eu vou interpretar. Eu acho que você tá reacendendo a esperança de muita gente aí. Porque tem Olha gente aí. que fala assim, eu não canto porque eu não tenho dom. Mas pelo que você falou, se a pessoa tiver o mínimo de um bom ouvido aí e treinar, a pessoa consegue cantar, né? É uma crença que não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É óbvio que essas pessoas que falam, não, mas tem que nascer cantando, tem que nascer com o dom da música, elas estão se comparando com o Michael Jackson. Elas estão se comparando com a Beyoncé, elas estão se comparando com gente que fez isso a vida inteira. Agora, é justo eu olhar pro Zequinha e falar, o Zequinha não é capaz de aprender a falar inglês? Não, porque eu acredito que todo mundo tem capacidade de aprender, né? Todo mundo tem capacidade de aprender. Então, eu tenho dificuldade, mas eu sou incapaz de aprender? Não. De forma alguma. Eu acredito que tem mais dificuldade, tem que treinar mais, né? Nesse caso. Se eu tenho dificuldade para aprender o idioma, eu tenho que treinar bastante para aprender. Tem gente que tem mais facilidade para aprender. Quando eu tava com 12 anos, que eu fui lá pra aula de canto, eu lembro de ter feito o teste com o produtor. E o produtor me olhou e falou, cantar você não canta. Nossa. Se você quiser vir aqui sem compromisso, só pra assistir, você pode. Eu fiquei chateado. O professor falou isso pra você? O produtor, eu fui fazer teste pra um quarteto. Tá. E aí, quando eu fui fazer o teste pro quarteto, o produtor falou isso. Cantar você não canta. Se você quiser vir aqui sem compromisso, pode vir. Então, qual que era a minha dificuldade naquela época? Se eu ouvisse você cantar uma outra voz, eu ia pra tua voz, eu não conseguia ficar na você minha. não sustentava na sua... Eu não sustentava a minha nota, eu não sustentava... Eu era inseguro, eu era muito tímido, eu tinha vergonha de falar. Então, se eu percebi que você tava me olhando de uma forma diferente, eu já me bloqueava. Então, tinha várias coisas que vão consumindo a nossa energia nesse aspecto. Mas eu entendi que se eu praticasse, eu poderia ficar bom naquilo. E hoje eu vivo de música. E mesmo tendo ouvido um dia que eu não era bom nisso daí. Tá vendo aí, ó? Só você querer que você consegue. Se o Renato conseguiu. Sem dúvida. E você ter feito proezas na música, né? Eu conheço você já há um bom tempo. O pessoal aí que já me conhece aqui, que participa dos nossos bate-papo, deve estar assim estranhando porque meu nome é Wilson e ele está aqui intimamente me chamando de Zequinha. Me chamou de Pastor Zequinha, já me chamou de um monte de coisa. Deixa eu te falar, porque eu conheço o Renato há muito tempo, né? Antes de eu conversar com ele, eu já o conhecia. Ele já estava ascendendo aí ao canto, né? Se destacando como cantor. E eu lembro de você, que você era magrinho, mais novo. Eu vi algumas fotos aí, pesquisando aqui para poder conversar com você. Eu falei, nossa, o Renato mudou bastante. Hoje eu tô forte. Ele tá mais fortão, faz academia e tal. Faz parte também pra poder cantar bem, né? Tô gordo. Tem um físico bom aí. Mas eu lembro do Renato cantando, acho que quando você começou. Eu lembro que você começou depois... Quando eu te conheci, você já cantava, acho que no... No Blackness Boys. Blackness Boy, né? Blackness Boys.
Era um quarteto, Era um né? quarteto, Era um foi quarteto. justamente nesse quarteto aí. Ah, que você foi fazer o teste Exatamente. Eu fiz o teste com 12 anos de idade. Aham. E aí eu só fui entrar no quarteto com 14. Por quê? Porque eu fiz o teste com 12 e não passei. Só que o produtor falou, ó, se você quiser assistir os ensaios, sem compromisso, vem. Uhum. Eu comecei a assistir porque os meninos faziam aula de canto, eu não tinha dinheiro. E aí ele falou, ó, vem assistir os ensaios, de repente você aprende alguma coisa. E ele achou que eu não ia. Aham. Ele achou que eu não ia. Só Deu que mal, né? eu comecei a assistir. E eu lembro que eu assisti os ensaios por 8 meses. E aí apareceu uma oportunidade. Na véspera de um evento, um dos meninos passou mal. E aí eu lembro que o produtor olhou pra um lado, olhou pro outro, só tinha eu lá. E ele falou, e aí, você sabe as vozes, Renato? Fica a dica aí, gente. Eu falei, sei. Aí ele falou, então você vai cantar amanhã com a gente. Eu falei, opa, De tanto beleza. você assistiu o ensaio, você aprendeu, né? Ok. Não tem como- Só que o que aconteceu? Eu fui lá no evento, isso depois de 8 meses, assistindo. Eu fui no evento e eu errei tudo. Na apresentação ao vivo, você errou tudo. Errei tudo. Errei voz, errei letra. Nossa. Errei coisa assim que... Aí eu fiquei me sentindo muito mal assim Aham. depois. O produtor não falou nada. Falou nada. Mas eu errei tudo. Eu lembro que eu errei tudo. Sério? Foi horrível. Então depois disso, eu assisti mais 1 ano e meio ainda de ensaio. Nossa. Então eu fiquei uns 2 anos só ali, sentadinho no banquinho, assistindo os caras ensaiar. E até realmente eu entrar no quarteto. Então eu fui entrar no quarteto depois dos meus 14 anos. Né? E aí foi esse quarteto que se chama Blackness Boys que Aham. você conheceu. Ah, agora eu entendi. Tá vendo, gente? Nada é por acaso. Você vê o cara cantando do jeito que canta hoje, olha só o que ele passou, né? E às vezes você não quer pagar o preço. É isso que acontece com muita gente, né? Não quer pagar o É preço. uma paciência, né? Tem que ter Paciência é o segredo de um vencedor. Eu sempre falo É, isso aí. Isso aí. Aí do quarteto, você começou a cantar solos depois? O que aconteceu foi o seguinte, primeiro que o quarteto foi uma baita oportunidade pra Aham. mim. Por quê? Vocês cantavam bastante, viajavam muito por aí, né? Primeiro porque eu tive a oportunidade de entrar num estúdio, de conhecer pessoas, de conhecer gente. Ali você foi se desenvolvendo, né? A gente Como viajou pessoa pelo e como Brasil. músico, né? A gente viajou o Cantor. Brasil inteiro. Então teve uma cidade lá em Joinville, né, em Santa Catarina, Uhum. teve um lugar lá que o pessoal gostou muito da gente. E eu lembro que a nossa música ficava em primeiro lugar nas rádios lá, em algumas rádios evangélicas. Vocês ali chegaram a da gravar o região. CD, então? Gravamos CDs, Ah, tá. gravamos um CD Aham. e a gente viajou pelo Brasil. Bastante. Eu fiquei uns 3, 4 anos naquela época viajando pelo Brasil. E aí no Sul, a galera... Pô, a gente caiu na graça da galera lá. A galera Entendi. começou a chamar muita gente pra ir pra lá. E a gente ia muito pra lá. Só que eu comecei a fazer contato com algumas pessoas. Por exemplo, o Raiz Coral participou do nosso CD. Não sei se a galera conhece o Raiz Coral, mas o Raiz Coral foi um coral gospel de muitos anos. Que também começou com... Ele começou com um grupo masculino, não foi? Com o Black Singers que eles começaram? Não, que não começou com o Black Singers. O Black não, Singers era outro componentes de grupo. lá, era outro, é separado. Era outro Os grupo, componentes de lá que exatamente. passaram a... O único componente do Black Singers era o Sérgio Sass, que era tá. o líder do Raiz Coral. Então, o Sérgio Sass, quando tinha uns 16, 17 anos, fez parte do Black Singers, que na época já era inovador, né? Aham. Pra aquele segmento, já era uma coisa inovadora. Música a capela, com um pouco mais de ritmo, era meio afro e tal. Já Então, vinha trazendo novidade pro Brasil. da aqui, mesma né? forma No que gospel, né? escandalizava alguns... Agradava a outros. né? Agradava a outros. E eu lembro que o Black Singers fez, né, muito sucesso. Uhum. E aí o Serginho, acho que com uns 20 anos de idade, saiu do Black Singers e montou o Raiz Coral. Vamos lá. O Raiz Coral participou do CD do Blackness Boys. Ah, entendi. Que era o CD que eu fiz parte com o quarteto. Aham. E aí eu conheci o Serginho. Aí nesse momento, eu né? conheci o Raiz Coral. Entendi. E por aí vai. Fiquei no Blackness Boys até os 18 anos. Me formei num curso de técnico em informática. Nossa. Tudo a ver com música, né? E na época, mas por incrível que pareça, foi bom pra mim. Depois eu Foi? vou dizer o porquê. Aham. Fiz TI, técnico, fiz 2 anos e tal. Quando eu completei 18 anos, meu pai, gentilmente, falou: e aí, Renato, tenho nada contra música, legal que você gosta de música, mas e aí? Você tem que arrumar um emprego aí e tal, um negócio aí, sem pressão. Sem pressão, mas dando aquela direta. E aí eu lembro que eu fiz minha carteira de trabalho e eu já dava aula de canto na época. Eu comecei a dar aula de canto com 15 anos de idade. Nossa, foi rápido, hein? Também de 2 anos ouvindo os ensaios desde criança vendo a mãe. Não, a realidade Aí é que você começou... eu comecei a trabalhar com música de uma forma muito intuitiva, sabe? Então, apesar de eu ter estudado dos 12 aos 15, praticamente, Aham. E eu continuo estudando até hoje, né? Não parei de Pode estudar. estudar.
ali nos 15 anos, teve gente que bateu na minha porta, gente ali da igreja, vizinhos, que falaram, eu vi você evoluir, eu quero aprender com você. Então, eu comecei a dar aula, assim, de uma forma informal, pra gente que tava perto de mim. O pessoal começou a te procurar. O pessoal começou a me procurar. Gostava da sua apresentação, do Renato, estilo que você mudou. E tal. Eu vi que você aprendeu, eu quero aprender com você. Qual o segredo, né? Eu rejeitei essa oferta de trabalho por pelo menos uns 8 meses. Porque eu me sentia muito despreparado, muito inseguro. Então, teve um cara em especial que ele falou várias vezes comigo. Não, eu quero fazer aula com você. Né? Eu quero fazer aula com você. Eu falava, não sei dar aula, não sei dar aula. Não, mas eu quero fazer aula com você. Me ensina o que você sabe. E foi com esse cara que eu comecei a dar aula. De 1 veio 2, de 2 veio 3. Lembra o nome dele? Não, esqueci. Primeiro aluno? Eu não lembro o nome dele. Nossa. Eu não lembro o nome dele. Mas eu lembro dele. A fisionomia. E foi muito importante pra mim, porque me encorajou. Aí você ganhou confiança, né? Me encorajou. Aí nessa mesma época eu comecei a estudar piano e falei, bom, já que eu vou dar aula, eu preciso ter uma base de um instrumento. Aí a música começou a dar um rendimento financeiro pra você também, né? Então, começou a juntar as duas coisas. Ainda ali dos 15 anos de idade, ainda não me dava assim uma segurança. Porque como que funcionava? Eu cobrava bem pouquinho. Eu comecei cobrando R$25 por mês. Por mês? Por mês. Nossa. Né? Então, o cara que queria fazer aula comigo, ele pagava R$25 por mês, fazia uma aula por semana. 4 aulas mensais ainda. Então, assim, aquilo, eu comecei a ter um aluno, 2 e tal. Eu peguei. Em torno de R$7 a aula. Não, era pouquinho. Muito eu pouco, sei, era eu bem tinha simbólico medo. mesmo. Eu tinha medo de cobrar. E aí, eu peguei uma igreja. Acho que lá pros 16 anos, eu peguei uma igreja. Aí tinha uns 30 alunos. Eu lembro que foi a minha primeira experiência, assim. Pô, tem que ensaiar música, tem que fazer a galera pegar o cara normal, o cara comum e fazer o cara cantar. Acho que esse foi meu primeiro desafio, porque eu comecei a entender que existe uma... Eu tô com política na cabeça, mas eu não sei se essa é a melhor palavra. Existe uma política dentro da igreja... Não, isso eu acho que é assim. O membro tem que cantar. Tem um coral, então vamos pôr um membro, pra envolver o membro. Ah, sim, tá. Não sei se é política o nome correto, né? Mas enfim. É uma maneira de administrar a igreja para que o membro não saia da comunidade. Que o membro se envolva. Fica envolvido ali e se sinta útil na igreja. Né? Então eu comecei a sentir isso, que o pastor que me contratou, ele queria que eu envolvesse as pessoas, independente delas cantarem bem ou não. O objetivo principal do pastor não era nem fazer elas cantar, era fazer elas estarem envolvidas ali com aquela... Então eu comecei a me deparar com problemas... que iam muito além de afinação ou das pessoas quererem cantar ou não. Eu tinha que fazer, às vezes, uma ponte entre o que o pastor queria para os membros e eu, às vezes, era um porta-voz para as pessoas. Porque tem coisa que... Muitas pessoas que me contratam por aí, para grupos de louvor, corais, a maioria dos diretores de corais, eles falam, Renato, vem aqui e fala para eles o que eu tô cansado de dizer, porque eles não me ouvem mais. Nossa, então, perderam a credibilidade, né? Vem aqui e fala que tá ruim, que tá feio, que não tá bom, que tá isso, que tá aquilo. Mas a credibilidade, só consertando aqui, né? A credibilidade, não que o pastor perdeu a credibilidade, né? É a questão na área da música, né? A musicalidade, que o santo de casa não faz milagre. O cara fala, precisa melhorar isso, afinação, vocês estão cantando sem O cara fala assim, eu perdi o respeito, Renato. Os caras não me ouvem mais. Aí pega alguém de destaque, tem um nome que quando aí o cara vem alguém de tem fora, referência, né? É isso. É natural isso mesmo. Então eu comecei a entender, pô, isso me serviu de experiência. Foi muito bom. Só que o que eu ia falar? Apesar de eu já dar algumas aulas nessa época, 15, 16, 17 anos, era uma coisa muito inconstante. Então eu comecei a entender que esse trabalho na informalidade, né, eu já era um autônomo, diríamos assim. Quando eu chegava no Natal, por exemplo, não tinha mais aluno. Quando eu cheguei em dezembro, janeiro, férias de meio de ano, a galera ia viajar, eu ficava... E o dinheiro que você tinha ganhado não dava pra viajar, né? Ficava ali, a ver navios. Mas por incrível que pareça, quando eu entrei no Raiz Coral aos 18 anos... e aí que tá, eu me formei em técnico em informática, saí do Blackness Boys. Falei, vou procurar um emprego. Por livre e espontânea vontade ou foi... porque eu queria ter meu dinheiro, eu queria ter segurança. Não tava dando uma renda. Eu queria ter segurança. Você resolveu sair. E eu não tinha segurança dando aula de canto. E aí, uma semana depois que eu saí do Blackness Boys, eu recebi um convite para entrar no Raiz Coral. O Sérgio Saz me ligou em casa, falou assim, Renato, eu soube que você saiu do Blackness Boys, eu queria te fazer um convite para entrar no Raiz Coral. E aí tinha um cachezinho, e aí tinha uma visibilidade um pouco maior. E aí as coisas começaram a se endireitar. Então eu me lembro que com 18 anos,
eu já ganhava mais que os meus pais. Nossa. Por quê? Porque eu comecei a ter uma rotina de aulas mais intensas e eu também tinha uma rotina de viagens com o Raiz Coral um pouco intensas. Então, para você ter noção, num final de semana, claro que não era sempre, mas tinha final de semana que a gente cantava em 5 lugares. Então, saía sexta de manhã de casa, cantava sexta à noite, cantava sábado de manhã, cantava sábado à tarde, cantava domingo de manhã, cantava domingo à tarde. Tipo assim, você chegava na segunda-feira arrebentado em casa. Com voz ainda ou tava rouco? Às vezes, no começo, muito sem voz. Sem voz. Muito sem voz. Porque o show do Raiz Coral era muito pauleira. Era banda ao vivo, e pula, e grita e tal. Eu assisti alguns. Nem você sempre, cantando. nem sempre, aliás, nem sempre não. A minoria das vezes, nós tínhamos uma estrutura de som adequada pro som que a gente fazia. Então a gente não tinha um in-ear, um retorno ouvido, uma caixa ali na frente, não tinha, porque as igrejas... Aí você tinha que se esforçar para poder... As igrejas do Brasil, acho que até hoje, são muito precárias, é muito caro comprar som bom. Então, as igrejas, acho que elas compram o que dá para comprar, e aí quando você chega com um coral que tinha 12 vozes, com 12 microfones, mais uma banda grande, o som normalmente não aguentava. Então a gente acabava gritando, literalmente. Então, voltei várias vezes para casa sem voz. Várias. Então, foi esse meu trajeto para começar a trabalhar com música. Entendi. Graças a Deus eu comecei a trabalhar com música numa época em que eu ainda não tinha responsabilidades. Então eu não tinha que pagar uma conta, eu não tinha um aluguel para pagar, eu morava com os meus pais. Então eu acho que essa transição... Foi muito boa, né? Foi boa, foi natural. Foi acontecendo. Tanto que hoje quando as pessoas me perguntam, Renato, mas como eu faço para viver de música? Eu falo, você não vai acordar um dia e vai estar vivendo de música. Não é assim. É uma transição. Então, primeiro você vai investir em você, no seu conhecimento. Hoje, como músico, eu não ganho dinheiro de um lugar apenas. Eu faço várias coisas. Eu faço arranjo vocal, para grupos. Então, o cara tá lá. Uma vez eu fiz o arranjo para uma cantata de Páscoa de um cara que tá nos Estados Unidos, na Califórnia. Nossa. O cara me contratou daqui e falou, Renato, eu preciso que você produza 8 músicas para mim. Faça o arranjo vocal, porque o pessoal aqui da igreja não canta. Então eu quero que você e a Sara, minha esposa, quero que você e a Sara gravem os vocais das 8 músicas e mandem os vocais aqui pra gente, que a gente vai usar aqui no dia do evento, a gente vai soltar as vozes de vocês aqui, de fundo, e a galera vai cantar em cima. Entendi. Então assim, é um tipo de trabalho. Tem vários ramos que eu dá já pra você cantei em trabalhar. casamento, hoje eu não canto mais, mas eu já cantei em casamento. Hoje, quando eu comecei, não tinha isso. E hoje... deixa eu falar uma coisa aqui. Inclusive, ele cantou no meu casamento. Olha aí, olha aí. Tive esse privilégio, né? Dele e a Sara cantarem no meu casamento. Então, assim, eu já trabalhei cantando em casamentos, em eventos, de uma forma geral. Sou professor de canto, faço arranjos vocais, faço back vocal em estúdio para algumas outras pessoas. Já fiz back vocal ao vivo para alguns artistas, para uma galera. Eu quero entrar também nessa área também, porque eu lembro que em algum momento você começou cantando na igreja, como você disse, né? Sim, sim. Você sabe que igreja geralmente causa conflito, principalmente a igreja, acho que qualquer igreja, né? Mas a adventista ela é bem tradicional, e se você chega com um som mais voltado pro black, que a galera jovem gosta, isso dá um conflito na igreja, né? Essa música é de Deus, essa música não é de Deus. Talvez você que não é um religioso, não frequenta nenhuma igreja, você deve estar assustado, falando, nossa, não sabia que era assim. Mas acontece, a gente tem que falar aqui a realidade. A propósito, se está no Liberchat, a gente fala aqui o que tem que ser falado, né? Fala tudo. Mas, tem que falar tudo. No meio secular, geralmente não. Você canta lá e, né? Se você é sertanejo, você canta sertanejo, não importa a música, você canta. Mas na igreja, geralmente, tem uma seleção de músicas que pode e que não pode. E muita gente que é famosa hoje começou cantando no gospel, né? Sim. Igrejas evangélicas. Mas dificilmente as pessoas que começam a cantar na igreja ficam lá, né? Talvez por causa desse conflito, porque uma música pode, outra não pode, e às vezes o jovem acaba saindo, o cantor acaba saindo e vai fazer um trabalho fora da sua comunidade religiosa. O que acontece, como que eu enxergo hoje? Você teve conflitos também? Muitos. Porque seu estilo é black, né? Muitos. Eu tive que... A igreja me bloqueou de várias formas. De muitas formas. Eu continuo sendo cristão, ok? Então, o que eu vou falar aqui agora pode parecer que eu não sou, mas eu sou. Fica à vontade, pode falar. O que acontece é o seguinte... Vamos lá, deixa eu tentar ser o mais rápido possível. Não precisa pressa, com 6 anos de idade, eu lembro do pastor pregando um discurso muito comum na igreja. Luz e trevas não se misturam. Santo e profano. É um pastor falando sobre esses opostos.
E eu me lembro que eu ouvi aquilo e aquilo me deu uma parada dentro de mim que... Conflito, você entrou no conflito. Me deu um conflito. Uhum. E eu não tinha tanta liberdade assim pra falar sobre essas coisas com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela sempre foi muito tradicional. Então, a pessoa que é muito tradicional, ela não gosta nem de ouvir algumas... Não tem espaço pra diálogo. Ela pende mais pro extremismo, assim, É um extremismo. O fanatismo religioso. Hoje minha mãe né? não é mais assim, mas ela era um pouquinho... Então, eu era criança também, então acho que eu tinha um pouco de medo. Eu alimentei um pouco de medo em mim. E eu lembro que eu ouvi aquilo do pastor e no auge da minha ingenuidade, eu pensei, tá, mas e o meu pai? Meu pai fuma. Seu pai não era cristão, não frequentava Meu pai não a era igreja. cristão, não é cristão. Meu pai fuma, meu pai bebe. Será que meu pai quer me levar pro caminho de Satanás? Eu me lembro que uma vez eu tive uma crise, porque meu coração acelerou muito. Eu tinha 6 anos. E eu lembro que eu tava fazendo a minha mochilinha, porque eu ia fugir de casa. Com 6 anos. Com 6 anos. Do quarto pra cozinha. No máximo. Eu ia fugir de casa, sabe por quê? Porque pra mim o meu pai tava me tirando dos caminhos do Senhor. Porque ele assistia televisão no sábado, fumava e tomava cerveja. Nossa. Só um adendo aqui. Como ele falou que ele era da igreja adventista, os adventistas guardam o sábado, né? E no caso, seu pai não era adventista, trabalhava no sábado normalmente, né? Aí quando eu ouvia a televisão que tava ligada, eu tava na cozinha, e meu pai na sala vendo televisão, eu ouvia às vezes o Raul Gil. Eu me sentia culpado. Aliás, que dependendo do pastor, era até proibido você ter um aparelho de televisão em casa. Sim, né? sim. Eu via de vez em quando em São Paulo tinha aqueles... E não era só dos adventistas, não, porque a Deus é Amor também era assim. Eles colocavam uns outdoor aí, dizendo assim, televisão é a imagem da besta. Olha que absurdo. Então, imagina, né? Então, o que eu quero dizer mesmo... ligada no mesmo... sapo pra você que era adventista era um absurdo. O que eu quero dizer mesmo é que isso me bloqueou muito cedo, de várias formas. E eu me tornei um garoto muito introspectivo, muito inseguro, muito tímido, porque eu não conseguia falar em casa o que eu tava sentindo. E foi nessa idade que eu comecei a esconder. Foi nessa idade que eu comecei a guardar. E isso me machucou muito, por muitos anos. Então, quando eu encontrei um refúgio na música. Hoje, quando eu olho pra trás, eu não entendo por que eu me dediquei tanto à música. Porque eu não tinha talento. Eu não tinha talento pra música, eu não cantava bem pra caramba. Não. Tinha tudo pra se acomodar e eu tinha ficar tudo de pra boa. desistir. Fazer Só outra que coisa. eu encontrei refúgio na música. Hoje, mais velho, eu entendo que naquela época, através da música, eu conseguia pôr coisas pra fora que falando eu não conseguia. Mas cantando você... Mas cantando eu conseguia. Então, o motivo que me fez me aproximar da música não foi a minha técnica ou o quão bem eu cantava. Era o que isso me fazia sentir e transmitir. Me tira uma dúvida, você se considera alguém que nasceu sem talento musical e foi aprimorando com o tempo? Sim, totalmente. Se considera assim? Sim. Mano, quem que nasce fazendo? A gente nasce chorando, né? Então, eu acho que assim, tem crianças que desenvolvem muito cedo, porque o pai ou a mãe, às vezes, tem o hábito de cantar em casa, canta junto, fica estimulando a criança com 2 anos, bater nota no instrumento. Então, tem criança que muito cedo descobre que tem ouvido absoluto. Por quê? Porque o pai todo dia senta no piano com a criança, bate a escalinha, bate a notinha. Existem métodos para que isso se desenvolva muito cedo. Então, na verdade, a criança já está aprendendo desde sua infância. Não é que ela nasceu com aquele... Desde quando ela sai da barriga da mãe, ela já está aprendendo. Na verdade, tem criança que abre antes. Não, aliás, que até no útero, parece. Até no útero. Você ouvindo... Tem uma foto que rodou na internet esses dias, a criança acabou de nascer, aí quando ela ouve a voz do pai, ela dá uma risadinha assim. Coisa mais linda. Ela já ouve, né? Ela já aprendeu dizem que música instrumental, quando a mulher está grávida, colocar, é muito bom para abrir a criança se torna mais inteligente. Isso que é muito bom. Sim, isso aí. Sim. Acalma a criança também. Acalma, exatamente. Então é isso. Eu acho que eu sou cristão, sim. Eu cresci na igreja, mas eu entendo hoje que a igreja ela não quer que você seja livre. Esse é o problema. A gente tem debatido aqui, não sei se você já... Acredito que sim, né? Já viu alguns dos episódios aqui, pessoas que passaram aqui, e eu tenho dito que se a sua religião proíbe você de muita coisa, então tem alguma coisa errada. Entendeu? Porque Deus nos criou, assim eu entendo, eu sou criacionista, que Deus nos criou para sermos pessoas livres. Ele mesmo fala, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E esses dias eu estava lendo para os alunos na escola uma passagem eclesiástica que diz assim,
né? Ande pelos caminhos que alegram o teu coração e satisfaçam, né, os teus desejos, lá Salomão falando. Então Deus quer que nós sejamos felizes, por isso que ele nos criou livres. Sim. E a religião ela se torna opressora. Sim. Não pode isso, não pode aquilo, a religião não pode. E aí sobre a música é isso que acontece. O que acontece? As pessoas querem dizer qual é o ritmo de Deus e o do diabo. Eu já ouvi pastores falando, essa música não pode, que essa música não é de Deus, Deus não gosta. Qual é a você melodia? já conversou com Deus pra Deus falar que não gosta da música? Enfim, é estranho, a né? definição de músicas aqui, não estranho. foi eu que inventei isso, tá, gente? A definição de música é ritmo, melodia e harmonia. Música significa isso. Ritmo, melodia e harmonia. As pessoas elas falam muito a respeito de que existem ritmos que são de Satanás, porque vieram de tal lugar, de tal forma. Só que vamos começar falando aqui do termo secular. Esse termo é horrível. Esse termo é horroroso. Por quê? Porque as pessoas colocaram que a música secular é a música que não é de Deus. E isso não tem nada a ver. Eles fazem essa dicotomia, né? Secular é do século. A música que fala de Deus, ela pode e é deste século. Com certeza. Então, toda a música secular, a música, ela muda de eras em eras, de tempos em tempos. Você acha que a música que tocava no tempo de Jesus era igual a de hoje? De jeito nenhum. Porque os instrumentos eram outros também. Você acha que a música que tocava há 500 anos atrás era a mesma de hoje? Não é. Porque existe um estudo que diz que de 100 em 100 anos até menos. Se a gente pegar essa era da tecnologia, que a música já foi mudando, se eu pegar a música do Michael Jackson ou de, sei lá, algum outro cantor de 30 anos atrás, 40 anos atrás e comparar com as de hoje, eu já vou ver uma diferença muito grande. Então, a música secular não é necessariamente a música que não é de Deus. A música secular é a música que pertence àquele século, aquele tipo de música daquele período. Você está explicando aí a etimologia da palavra, né? Porque Cultural. ela pega uma outra conotação. Pro evangélico, ela pega uma outra conotação, Exatamente. né? A música... Aí, o gospel. O pessoal fala música gospel. Godspell. Gospel vem de God Spill, que significa Deus fala. Tudo que é Deus falando através da música é gospel. Ou seja, eu tenho o forró gospel, o samba gospel, o axé gospel. Não tem a ver com ritmo, né? Não tem a ver com ritmo. Entendi. Gospel não é gênero musical. Entendi. Gospel é palavra de Deus. Ok? Ok. Então, as pessoas querem definir qual é o gênero de Deus. E isso acho que não cabe em nós. Eu fico pensando às vezes aqui. Ainda bem que você que tá falando que você é da área da música, mas eu acho que é muita prepotência, né? Pra caramba. Se colocar no lugar de Deus. Eu acho um absurdo. E dizer os gostos de Deus. Porque se Deus é Deus, ele deveria ele mesmo falar, né? Eu acho um absurdo, por quê? Porque eu cresci nesse meio e eu já tive esse preconceito. Até eu conhecer alguém. Um dia eu conheci alguém. Eu vou te interromper um segundo aqui, porque você tá falando desse negócio de música, ritmo, melodia e tal. Mas a música... Não, segura aí que você vai falar. Por favor. Não esqueça, segura aí, tá? Senão a gente pode pegar outro rumo. Eu só tô fazendo um parênteses aqui. A música, ela mexe muito com a emoção. Tá? Você falou que a música tem ritmo e tudo, tá? Ela mexe com a emoção. Mas já na Idade Média, na introdução, que a própria igreja cristã, que nós conhecemos hoje como igreja católica, é cristã, né? Acredita em Cristo também. Ela tirou a melodia da música com o canto gregoriano, para não trazer emoção. Eu acho que essa ideia da Idade Média acabou depois da Reforma, adentrando nas igrejas e, de certa forma, ficou essa cultura nos crentes atuais. Mais gente doida. Não é? O que acontece é que existe um efeito na harmonia chamado trítono. E acredita-se que essas notas... a escala maior é formada por 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E a nota Fá e a nota Si, que é o 4º e o 7º grau da escala, são notas de tensão. E acredita-se que essas notas, por causa da tensão, tragam sensualidade para a música, na igreja ou em qualquer outro lugar. Então, isso naquela época, ou seja, muitos anos atrás, já era ouvido e percebido. Só que as pessoas que acreditavam que essas notas tensas traziam sensualidade, aí aqui é o que eu acho, é o que eu penso. Eles estavam colocando a opinião deles em jogo. Eles entendiam essa sensualidade como pecado, talvez, né? Não, primeiro, eles entendiam que era sensual pra eles. E pra eles sensualidade tinha a ver com prostituição, pensa assim, eu talvez, canto uma nota pra você aqui. É uma nuvem.
Um vai olhar pra essa nuvem e vai ver um ursinho. O outro vai olhar e vai ver um cachorro. O outro vai olhar e vai achar que é uma girafa. É uma nuvem. Porque se você ouvir uma determinada nota que eu vou cantar, você pode sentir uma coisa. Qualquer outra pessoa pode sentir algo completamente diferente. Porque as emoções da gente, as sensações, elas variam de acordo com o seu estado de espírito. Então, se eu estou num dia triste e eu colocar uma música triste... Você chora, né? Talvez eu vou ficar melancólico e vou ficar mal. Mas se eu estiver bem pra caramba, eu vou ouvir e vou falar, mano, tira essa música aí, mano. Põe o negócio pra cima. Por quê? Porque é de acordo com o meu estado de espírito, eu vou ter uma sensação de acordo com aquilo que eu ouvi. Entendi. Então, eu ouvi uma nota e falar, essa nota é sensual. Pra mim, é a pior idiotice que existe na face da Terra. Então, existe na harmonia, sim, notas mais tensas, notas mais felizes, notas mais alegres, notas mais tristes, escalas mais melancólicas. Tanto que se você vai no cinema assistir um filme, se for um filme de terror... Pode crer que se você não assistir o filme de terror com a trilha sonora, você vai achar engraçado. Você não vai achar... Não vai ficar com medo, né? Não vai ficar com medo. Porque o que passa o medo é a trilha. É a música, é o acorde. É aquele acorde tenso, duro. Que o maestro que estuda a vida toda pra isso, ele sabe como transmitir essa sensação através da música. Ok? Então, eu olhar hoje pra música... Então, a música também é uma ciência, né? Pra caramba, é matemática. E tem uma matemática por aí, tá? Então, eu olhar hoje pra música e falar, não vou fazer aquele acorde porque ele é sensual. Eu não vou fazer... Poxa vida, gente. Não faz sentido. Não faz sentido! É você que tá com a sua... aí eu vou dar outro exemplo que eu ia dar. Eu vou falar uma coisa aqui, eu tô com vontade de falar, e se é liberdade eu vou falar. Tem hora que me dá a impressão, e hora que eu sou da área também da teologia, que, me desculpem, eu sei que não são todos, não vou generalizar, mas parece que muitos teólogos são cantores frustrados, ou não estudam música, ele quer falar de algo que ele não estuda. Tem outro. Eu acho, sei lá... Eles falam do ritmo. Tem um ritmo, mas quando você tem mesmo aqui, deixou claro aqui que a música é composta de... Você tem isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o acento forte no 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quando eu mudo o acento, ou seja, se eu colocar o acento agora no 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se eu mudar de novo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu vou ter variações rítmicas. Existem algumas pessoas que acreditam que essa variação rítmica, ou algumas variações específicas, também trazem sensualidade pra música. E aí eu repito, eu não acho que a culpa é do ritmo. Eu acho que a culpa é da cultura que nos foi implementada. Eu sou, da minha era, eu cresci em casa assistindo o programa do Gugu no domingo à tarde, vendo mulher rebolar na televisão. Na banheira do Gugu. Ao som de alguns, de música, né? Alguns estilos musicais específicos. Então hoje, eu, Renato, quando eu ouço um funk, eu faço uma analogia a algo sensual. Só que essa analogia é algo que está instalado em mim. Na sua cultura, né? Na minha cultura. Eu não acredito que todo mundo na face da terra que vai ouvir o funk vai pensar na sensualidade. O que eu acredito é que isso foi instalado em mim. A culpa não é do ritmo. A culpa é da cultura que instalou isso em mim e me faz imaginar isso. E aí, isso traz preconceito na gente. Porque com certeza. Quando eu vou ouvir um funk, eu vou pensar na mulher lá dançando. Eu vou, obviamente, sexualizar a música. A gente ouve as letras dos funks hoje em dia. A gente sabe que é pesado. Mas isso está instalado na gente. Agora, vamos lá. Será que é possível alguém adorar a Deus com funk? Boa pergunta, cara. Responda aí. Fala você! Fala. E aí, você que tá em casa aí? O que você tá pensando? Um monte de coisa aí, né? Não, é pecado. Não, pode, não pode. Vem pra cá, vem debater o assunto aqui. Direto com os dois pés no peito. Será que é possível alguém adorar a Deus com funk? Aí vamos lá. Eu tinha essas dúvidas. Eu quero que você fale, porque essa é uma pergunta. Eu sou professor, né? E os alunos me fazem direto. Inclusive, o Lucas estava aqui, né? O TikTok aí, o influência digital. E ele falou, e aí, pode dançar funk ou não pode? Tal. Porque ele também é cristão e ele faz dancinhas no TikTok lá. Um abraço, Lucas. Então, e aí ele falou, brincou aí, pode? É pecado? Não pode e tal? Dançar e tal? Vamos lá. Vamos lá, a gente tem que ter nossas convicções a respeito disso. Eu não canto funk. Não é uma música que tá na minha playlist. Por quê? Porque
aquela cultura que eu comentei com vocês aqui agora já está instalada em mim. Você não consegue desconstruir isso. Só que eu aprendi que apesar de eu não conseguir hoje desconstruir isso não é motivo para eu apontar o dedo pro coleguinha do lado... Que gosta, que ouve, né? E julgar ele. Entendi. E falar, cara, é do diabo. Porque, ó, em 2013, eu participei de um musical. Musical do Michael Jackson. Eu já ia perguntar, ainda bem que você já entrou nesse assunto. Participei de um musical. Esse musical é um musical original lá de Londres. Eu fiz um teste aqui no Brasil. Passei. Você foi o único brasileiro que passou nesse teste, Fui o único cantor brasileiro que participei desse musical do elenco principal. E foi incrível. Ok. Nós fizemos a estreia no Rio de Janeiro. E eu fiquei uns 4 ou 5 meses lá. E aí a equipe deu toda a estrutura pra gente. Colocou a gente num apartamento bacana e tal. Isso antes da estreia, você ficou 5 meses ensaiando? Não. A gente ficou 5 meses já na estreia. Lá no Rio de Janeiro. Mas antes teve um processo Antes teve um processo todo. Ok. E aí eu fiquei num quarto com 3 dançarinos. E um deles era homossexual. E eu já torci a cara. Quando eu vi que o cara era gay. Sabe? A gente foi educado também dessa forma. De olhar pro cara e falar, ih, boiola. Você acabou de fazer uma propaganda aqui de um episódio aí com o pastor da igreja Habitar. Pastor. E ele defende, ele trabalha, ele tem um ministério, né? Com a galera LGBTQIA+. E ele também é. E foi maravilhoso o podcast, ele me desconstruiu muita coisa a respeito disso. Foi muito bom o bate-papo. Se você não assistiu ainda, vai lá, assiste e compartilha o vídeo. Porque realmente é isso que você falou. Você que é criado numa igreja evangélica, né? Você acaba fazendo padrão, criando padrão. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso é pecado, isso não é. Eu entrei num apartamento... E você agora dentro daquele apartamento... Tinha um quarto pra cada um. Só que você já olha pro cara porque ele é gay e você já fala, eu vou ficar aqui. Como se a pessoa não fosse humana. Exatamente. Então o que aconteceu? Eu cheguei lá, eu tive um preconceito muito grande. Eu julguei demais esse cara. Julguei demais. Mano, pensa num cara que julgou, foi eu. Tá? Por quê? Porque a minha construção tava desse jeito. O cara é gay, mano. Pô, o cara dança funk, mano. Velho. Você é louco, mano. Você já empurra o cara pra um nível que tá pra baixo da humanidade. Parece que ele é um sub-humano. É pesado isso, né? É pesado. É pesado. E é o que aconteceu. A gente começou a conviver ali, fazer musical, tal, ensaiar e tal. E eu, na convivência, eu fui desconstruindo, porque eu fui vendo o cara e falou, esse cara é inteligente. Pô, o cara fala 3 idiomas. Caramba, o cara fala inglês, espanhol. Putz, grila. Caramba, o cara dança bem pra caramba, né? Ele já foi do Circo de Soleil. Pô, que legal, bicho. Aí um dia a gente sentou num sábado à noite lá pra comer uma pizza e trocar uma ideia. Zequinha, eu lembro, eu fico arrepiado, mano. Eu chorei tanto, bicho. Eu pedi desculpa pro cara de várias formas. Porque o cara tem uma história de vida fenomenal. O cara é um batalhador. O cara era um cara incrível. Eu fiquei irmão dele, virei irmão do cara. Falei, cara, eu tô envergonhado porque eu olhei pra você e eu te julguei com todas as minhas forças. E eu não devia ter feito isso, cara. Me perdoa. Eu vou falar de novo. Se você não assistiu o vídeo com o pastor da igreja Habitar, qual é o nome dele mesmo? Me fugiu agora da memória. Pastor Leandro. Desculpa, viu, pastor Leandro? Um abraço pra você. Você também é de Deus, Deus ama você. O ministério é incrível. E você vê como ele abre aqui, ele fala pra mim aqui. Aonde você está aí, ele falou, olha, eu nasci assim. Tem um momento que ele fala assim, eu nasci assim. E eu lutei com Deus pra deixar de ser assim. Porque na minha cabeça era pecado. E ele me fez uma pergunta, por que Deus então não me curou? Se isso fosse uma doença, por que Deus não me curou? Uma coisa que esse meu amigo falou uma vez foi... Não julgue, gente. Você estudou com alguém? Você estudou com alguém afeminado na sua sala de aula? Tinha algum afeminado? Em algum momento? Eu? Você estudou com alguém? Eu acho que eu estudei, sim. Você não lembra? Eu não lembro. Tá, eu lembro. Eu estudei. Em todas as escolas que eu passei, assim, não, numa sala com 30 alunos, tinha pelo menos um que era um pouco mais afeminado. Já aconteceu com vocês? Vocês estudaram com alguém na sala de aula que era um pouco mais afeminado ou não? Tive um que era meu melhor amigo. Tinha seu melhor amigo. Ela sempre conta isso aí. Eu passei por 3 escolas. Nas 3 escolas, na sala de aula, sempre tinha um. O cara era homem. Na época, né, ainda mais com a resistência que se tinha, o cara jamais admitiria que não era homem. Mas
ele era afeminado. Tinha um jeitinho ali. E por isso ele era zoado na escola. Então, quando a gente olha pra trás hoje e vê que em cada sala de aula tinha pelo menos um afeminado... E que sofria, né? Poxa, Sofria isso muito. não pode ser assim algo tão... O cara, se ele aprendeu a ser assim, com 6 anos de idade, com 7 anos de idade, com 8 anos de idade, aprendeu muito novo. É muito novo, alguma coisa. Então, o que eu acho hoje? A gente não pode julgar. A gente, como cristãos que somos, a gente precisa aceitar as pessoas. A gente precisa aceitar... mas tem que aceitar o erro delas, aquilo delas. Não é da tua conta. Se Deus aceita, quem sou eu pra não aceitar? Não é da tua conta, meu amigo. Cada um da sua vida. Ué. Não é da tua conta. Você tem que aceitar as pessoas. É isso. Deus aceitava todo mundo, mano. E o que eu acho mais incrível, por coincidência, deixa eu falar aqui, eu não vou falar o nome, eu dou aula, você já sabe, né? Eu tô repetindo aqui pra alguém que tá em casa que ainda não sabe. Mas quem assiste os episódios já sabe. E hoje foi um dia que eles estavam numa semana literária e eu deixei os alunos trabalharem na peça que eles vão apresentar. Então essa semana foi mais assim, algumas aulas era possível dar, outras eles queriam fazer, e nessas aulas a gente abria espaço para eles trabalharem, uma forma diferente de dar aula. Uhum. Né? E uma aluna trans, que eu não sabia que era, me procurou e perguntou o que eu achava sobre a homossexualidade. Aí eu falei pra ela, você precisa assistir o vídeo do podcast que eu lancei e você vai ter uma noção do que eu penso sobre isso. E ela falou pra mim, os professores não sabem que eu sou trans. Falou assim, a escola é muito homofóbica. Uhum. Mas eu não sei por que eu vim falar com você sobre isso. E gostei muito da sua posição, falou pra mim, Deus seja louvado. E falou, nossa, eu me senti agora feliz por ser sua aluna. Pena que eu logo vou estar indo embora, tal, daqui. Então, é isso, gente. Eu falei pra ela, Jesus aceita a todos. Nós somos preconceituosos, mas Jesus não. E acrescentei pra ela, falei, se Cristo viesse hoje, na minha opinião, ele estaria conversando com as mulheres trans que ficam na rua e se prostituindo, porque a sociedade ela é hipócrita. Eu vejo muito crente passando e zombando dessas pessoas que estão lá se prostituindo, mas muitos empresários de dia não dão emprego para elas. É assim mesmo. E elas precisam sobreviver, precisam comer. Entende? É. Então é o que você falou, ao invés de ficar julgando, fica na sua. Cara. Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Deixa com Deus que ele resolve. Okay? É isso. E aí você aprendeu muito com isso, Eu né? aprendi demais. E aí a gente tava falando do funk, né? O funk é de Deus ou não é? E aí o que eu acho? Dá pra ter o funk de Deus ou não dá? A primeira vez que eu fui numa expo cristã, ainda com aquele quarteto Blackness Boys, eu vi uns caras cantando funk gospel. E eu lembro que eu achei muito engraçado. Nossa, virou chacota, mano. A gente riu demais, mano. E é claro, eu era também molecão, adolescente. Enfim, o tempo foi passando. Eu me tornei professor de canto. E aí, um dia eu fui levado a dar aula para um cantor de funk famoso. Uhum. E eu tinha um preconceito, já com o gênero musical. Né? Eu tinha o preconceito com E o você gênero. viveu nesse conflito porque você é cristão e dá aula, né? Foi fazer o Thriller lá do Michael Jackson também. Nesse período do Thriller aí também, você sofreu... Eu sofri, mas naquela época eu já tava... Você, deixa pra lá que eu vou cuidar da minha vida. Tava tacando um dane-se já. Entendeu? Uhum. Então, assim, antes disso, eu já tinha atendido a um cantor de funk. E eu me lembro que eu fiquei assim, meio... Putz, e agora, mano? O que eu falo pra ele? Será que eu falo pra ele que funk não é música? Ou que... sei lá, o que eu vou fazer? Eu fiquei meio assim, inseguro. E aí, a gente foi tomar um café, foi conversar. E esse cara falou que era cristão. Falei, é você? Cantor de funk? Você fez uma cara aqui que tá vendo aí. Você? Cantor de funk? Que é cristão? tipo assim, quando alguém chegar no céu e falar assim, mas você tá aqui, você cantava funk. Mas canta funk e é cristão? Pra mim... Você tá aqui, você era homossexual. Casado com outro homem, tá aqui. Não casado com outra mulher, combina. tá aqui. Estranho. E aí a gente deu risada e tal, porque eu fiz essa reação mesmo. Eu falei, mas você é cristão? Ele é, tal. E aí ele começou a contar a história dele, falou que cresceu na favela do Rio de Janeiro. Cultura. Uhum. Cresceu ouvindo funk.
E teve um dia que ele falou que ouviu um cantor de funk. Ele me falou o nome, mas eu não sou ruim com funk, gente. Então, ele falou que ouviu uma música famosa lá de funk, gospel. E ele falou que naquele momento que ele estava vivendo, com as coisas que estavam acontecendo na vida dele, foi a música que chegou nele e fez o cara se converter. Na hora que ele falou, eu fiquei arrepiado. Nossa. Eu falei, mano, peraí, então você tá me falando que você tava na tua casa, ouviu um funk gospel e se converteu? Ele falou, é isso mesmo. Eu ouvi falar sobre Jesus na música. Isso me despertou uma curiosidade. Ah, sabe o que eu entendi, Zé? Que o Arautos do Rei não vai chegar em alguns lugares. O tom de vida, o novo tom, enfim. Não estou falando mal desses grupos. Eu adoro, inclusive. Mas eles não vão chegar em alguns lugares. Tem lugar que é o rap que vai chegar. Tem lugar que é o funk que vai chegar. E apesar de eu não consumir, eu tenho que entender que essa música vai chegar onde eu não chego. Eu entendi. Isso é bíblico, hein? Eu preciso entender isso, entenda isso. Tem lugares que você que está assistindo aqui não vai chegar. Mas o funk gospel vai. Ok? E aí tem gente que precisa ser alcançada que você não vai alcançar. Então, ao invés de tacar pedra na pessoa que está trabalhando e tá fazendo o funk gospel, o rap gospel, o samba gospel, o Deus é Maior do vocal livre. Poxa, eu assisti o Deus é Maior, a música que o vocal livre gravou, o samba, e eu vi o clipe e eu vi meu pai no clipe. Que legal, né? Tipo, porque eu vi um senhorzinho lá sentado no banquinho, lavando o carro, não sei o quê. Falei, mano, meu pai aí, bicho. Meu pai que adora samba, meu pai já não aguenta mais ouvir coisa de igreja, assim. Mas ele vai ouvir essa música. E essa música pode tocar no coração dele Eu não tenho e dúvida. Deus fazer a obra. Zequinha, eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus pode usar o que ele quiser usar, quem ele quiser usar, na hora que ele quiser usar pra falar com as pessoas. E eu acho sim que o funk, o samba, o pagode, o que for, é ferramenta. Glória a Deus que tem cantor hoje que tá resolvendo dedicar a vida a Deus e a voz a Deus naquilo que ele sabe fazer, do jeito que ele sabe fazer. Então, glória a Deus por isso. Deixa rolar. Então, a maioria das pessoas, elas falam, não, já que eu não aceito isso, já que eu não curto isso, então não é de Deus. Porque eu não curto. É gosto pessoal, colocando aí como regra nas comunidades religiosas por aí. Exatamente. E isso traz uma opressão para as pessoas que cantam, né? Isso Daí vem essa... Isso é o secular. Daí que vem essa ideia de secular, né? Esse não é de Deus, entendeu? Aquele ali é de Deus, aquele ali não é. Renatinho, você já cantou com muitos cantores aí de nomes no mercado brasileiro aí, né? Internacional também, né? Ah, internacional não muito. Você fez o trilho do Michael Jackson aí, você cantou com uns caras aí que era... Ah, não. Beleza. É que assim, não eram cantores famosos, ok? Mas era uma galera estudada, uma galera que formada em faculdade de música de Londres. E eu tive... Cara, foi muito incrível esse musical. Lá eu pude estudar um pouco de teatro, eu pude estudar dança, eu pude estudar música, fiz aula de canto com professores gringos. E isso foi muito legal, abriu minha mente em vários aspectos. Tem uma bagagem musical pra você Tem uma ver bagagem melhor, musical. Né? Então, teve muita gente, obviamente, que criticou. Ah, você vai cantar musical secular e não sei o quê. Ah, Vai cuidar da sua vida, né? sai daí. Parece que nos Estados Unidos é comum, né? Nos Estados Unidos, cantor gospel nos Estados Unidos, que você canta tem- na igreja, ele também usa isso como um trabalho, Você né? tem uma cultura onde as pessoas elas não são tão hipócritas como aqui no Brasil. Então, você tem uma cultura protestante onde o pastor, ou seja, o líder mor da igreja ali, ele entende que você é músico e que não existe, assim como não existe pedreiro gospel, como não existe advogado gospel, como não existe arquiteto gospel, é um equívoco falar você tem que ser cantor gospel. Você é cantor, ok? Então, se você é cantor, vá trabalhar, faça lá seu dinheiro. É o que você consegue fazer, Você entendeu? né? Agora sim, eu acho que a questão dos princípios, eu acho que cada um tem os teus. Eu, por princípio, e aí detalhe, o meu princípio não é regra. Não é regra pra todo mundo. Não é né? regra pra todo mundo. Então, eu, Renato, eu não gosto de estar em lugares onde a galera tá fumando, onde a galera tá bebendo, onde a galera tá na baladinha lá e tal. Eu não gosto do ambiente, eu não me sinto bem. Então, eu não daria certo
Mas eu acho que isso não é motivo pra eu olhar pro meu parceiro que hoje só tá conseguindo ganhar dinheiro com isso Aham. e falar, cara, você vai pro inferno porque você tá indo trabalhar nisso aí. E o problema é que a gente só acusa e não ajuda o cara também a sobreviver, né? Tipo, da... Então, assim, hoje, ainda mais no Brasil, a música dentro da igreja, a técnica vocal, ela não é cultural no Brasil. A maioria dos meus alunos, eles são adultos que sentem a necessidade de aprimorar a voz, de aprimorar o canto. E aí hoje, alguns pais que já têm mais consciência, falam, vou pôr meu filho desde cedo nisso aí. Ok? Mas não é da nossa época, assim. Só quem tinha muito dinheiro, muita condição, uma condição boa de vida, conseguia colocar o filho, a filha, numa aula de música, numa aula de canto, para estudar técnica vocal. Então, hoje, tem muita gente que fala, mas cantar se aprende? Né? Por quê? Aham. Porque se não tinha na escola, não é uma coisa que se aprende, assim. É uma coisa que ou você nasce fazendo, ou você não vai saber Principalmente fazer. no Brasil, né? Que no Brasil não é tão cultural assim a questão. Não né? é. Nos Estados Unidos já é mais comum Não na é. escola ter música, tá? E o pessoal aprender. Então eu acho que isso faz toda a diferença, Zequinha. Eu acho que quando você cresce numa cultura onde a música é ensinada na escola, você cresce e você percebe que isso é uma profissão. Aqui no Brasil, quando eu falo que sou músico, o cara fala, tá, mas você não trabalha? Ele pensa que você é... Você não trabalha? Você só faz música? Peraí, mas como assim? Né? Por quê? Porque descredibiliza todo o esforço, todo o estudo, horas de dedicação, horas de treino, porque ele pensa que simplesmente você acordou um dia cantando. Sabia que no Brasil teve uma época que teve a lei da vagabundagem, né? Não, Teve uma lei assim. E quando alguém era pego, acho que foi na época da ditadura, e quando alguém era pego com o violão na mão, ele era preso. Porque era tipo o cara que não queria trabalhar. Uhum. Então isso tá muito na cultura do Tá brasileiro. enraizado nessa É difícil, cultura. por isso que a gente é desse jeito aqui. Uhum. Nós pensamos dessa maneira. Fala aí os nomes dos cantores que você já teve acesso e já cantou com eles. Ah, o Ed Mota, a Vanessa Jackson. A gente cantou no casamento da Vanessa Camargo. Quem mais? O Fat Family, a Daisy, que faleceu. Bom, hoje, como professor de canto, eu trabalho com o Afonso Negro, que era do Dominó, lembra do Afonso Negro? Aham. Afonso Negro era parceiro do Rodrigo Faro. Já trabalhei com a Alexa, com o MC Guimê, enfim, uma galera. Você tem um curso também aí, o Vocal Pro, né? Tem um curso de Fala canto. pro pessoal aí que quer participar do seu curso. Ó, eu tenho um curso de canto chamado Vocal Pro. O Vocal Pro é um curso de canto completo. Eu demorei 19 anos da minha vida fazendo isso. E hoje nós temos mais de 6 mil alunos, uma galera do mundo todo. O curso está em 26 países e o curso é um curso completo de canto para você que tem que trabalhar afinação, percepção, memória musical, vocal, respiração diafragmática, extensão vocal, quer aprender a colocar o som da sua voz mais para fora, a projetar o som, aprender as escalas, a cantar com criatividade, a ter identidade vocal. Você precisa do Vocal Pro, que é o curso completo. Eles vão deixar um link aqui para vocês. Eu vou dar uma promoção, tá? Vou dar uma promoção. Olha lá, só o pessoal do Liberchat. Aproveita. O pessoal do Liberchat, eu vou deixar um link promocional aqui embaixo pra você que Aí, ó. quer aprender a cantar. O curso, ele é online, mas você tem suporte direto comigo por WhatsApp pra tirar todas as suas dúvidas, tá? Uma vez que você entra no curso, você tem 2 anos de suporte direto comigo pra gente trocar uma ideia e eu saber mais sobre suas necessidades vocais e musicais. É isso. É isso aí, parabéns. E através da música você começou a empreender também na internet, porque esse curso ele é online, né? Esse curso e você dá o suporte pra... Então, na verdade, assim... Você dá aula presencial também ainda? Eu entendi que sou empreendedor desde quando eu comecei a dar aula Desde lá na dos sala 15 anos da lá. casa dos meus Aham. pais. Mas a gente oficializou isso realmente. Eu fui professor, dei aula no NASP, Aham. dei aula na ABBM, que é a Academia Brasileira de Black Music, dei aula em várias escolas por São Paulo. E em 2015 eu abri a minha escola física, né? Aqui em São Paulo, no Vila Mariana. E ali sim eu comecei a sentir um pouco mais na pele essa parada do empreender. Uhum. Porque uma coisa é eu empreender em casa, na sala de casa. Outra coisa é eu abrir pagar um aluguel, um CNPJ e ter o meu espaço ali físico para poder fazer atendimentos de uma forma mais geral. Que aí você está lidando com um grande público, é diferente. E foi em 2015 que começou essa minha caminhada empreendedora. Uhum. E aí veio a pandemia, 2020, e foi ali que eu quebrei. Fechei a minha escola e lancei o curso online.
E aí a gente se reinventou, né? Na verdade. Então hoje tudo é online e graças a Deus tem fluído muito bem dessa forma. Presencial você ainda dá algum suporte presencial? Muito bem pouco. raro. Assim, a minha aula presencial já é muito gourmet. Ou seja, é muito um ou outro, assim. Você é cristão e para quem quer... você frequenta uma comunidade agora... Porque parece que você tá numa comunidade toda sexta-feira à noite, lá cantando, que eu já vi você várias vezes lá cantando. E, gente, vale a pena ir, hein? É isso aí. Vale a pena ir porque o Renato canta e canta muito. Se você não viu ele cantar ao vivo, vai lá, porque ele dirige lá o grupo de louvor lá com a galera. E o som lá é... A gente começou um projeto já há uns 3 anos atrás, chamado Reset. Uhum. Reset, ele começou simplesmente como um projeto social, onde nós tínhamos a intenção de distribuir cesta básica, alimentos, roupas, e a gente se encontrava toda sexta-feira para fazer um culto, ok? Uhum. Só que esse projeto foi crescendo, a gente mudou de lugar, tomou uma proporção maior, e hoje a gente já se considera uma comunidade. Uhum. A gente já entendeu que não tem como não chamar de igreja, onde tem 2 ou 3 reunidos orando, falando de Deus, a gente já se chama de igreja. Então a gente é uma comunidade, dentro dessa comunidade temos uma ONG, onde a gente presta serviços sociais. Então toda sexta-feira, às 8 horas, no Jazz Resto Burger, aqui em São Paulo, que fica no metrô Ana Rosa, a gente se encontra ali. É aberto, viu, gente? Para todo mundo que quiser ir lá. Tá muito convidado, tá bom? Vai lá, assiste, curte, eu sei que vai ser muito legal. E eu sou um dos líderes lá, faço parte da liderança na parte da música. De maneira voluntária, você vai lá e... De maneira completamente toda sexta-feira tem compromisso, você está lá. Toda sexta-feira tem um compromisso levando com o louvor Reset. para adorar a Deus e alegar o coração do pessoal. É isso mesmo. Vale a pena. Qual diria uma sugestão que você daria para alguém que está começando a cantar e talvez tivesse ou tem, né, o mesmo problema que você tinha no início, né, que você não sentia que tinha dom para cantar e hoje você vê onde você chegou, né? A maioria das pessoas que começam a estudar canto, elas são impacientes. Elas acham que elas vão fazer um exercício e vai resolver todos os problemas. Tanto que o que eu mais recebo no Instagram aqui é: Renato, me passa um exercício que eu possa resolver a minha voz. Mágica, né? Isso não existe. Só mágico, né? Isso não existe. A gente vai começar a estudar canto exatamente para entender que a gente vai dividir esse estudo em várias partes. Ou seja, eu vou ter um exercício que é para eu respirar melhor. Só que esse exercício eu posso dividir em inspiração e expiração. Então, existem formas diferentes de inspirar. Então, só aqui eu já vou ter assunto pra caramba. Ok? Uhum. Então, eu preciso ser paciente e entender que os resultados que eu vou ter na música, assim como para as melhores coisas da vida, são a longo prazo. Tá? Então, se eu não tiver essa consciência de que é a longo prazo, eu vou desistir muito cedo. E muitas vezes a gente se apega a memórias que a gente tem de gente falando mal da nossa voz, gente rindo da gente. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe. Eu tenho vários casos de alunos que falam: Renato, meu pai falou que eu não sei cantar, mano. Eu falo: o que seu pai faz? Ah, meu pai é pedreiro. Ah, legal. Então ele estudou música alguma vez? Não, nunca estudou música. Ah, legal, você tá acreditando nele. Então, assim, a gente acredita muito fácil no que as pessoas falam ao nosso respeito. E parece que a gente acredita em coisas negativas mais fácil, né? Com certeza. Mais fácil. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube também. Zequinha, eu passei anos relutando pra abrir um canal no YouTube porque eu tinha medo do que as pessoas diziam. Aí um primeiro vídeo que eu postei na internet, veio alguém e comentou assim: nossa, que dentes horríveis. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei ali chateado. E isso me bloqueou por um tempão. Aí você parou de gravar o vídeo? Por um tempão. Então eu me neguei a fazer. E detalhe, você fica se remoendo. Produzir conteúdo ao mesmo porque tempo, alguém tinha falado, você né? quer fazer, porque você sabe que você consegue. Você sabe que você é capaz. Você sabe que dá pra fazer. Mas se eu fizer, alguém vai falar isso. E se falarem aquilo? E aí você começa a pôr impedimentos e aí te amedronta. E aí você acaba não fazendo. E o bloqueio você fala: não vou fazer. Só que quando você não faz, o tempo passa e você se frustra. Porque quando passa 10 anos e você olha pra trás e fala: caramba, hein? Por que eu não abri meu canal? Se eu tivesse feito, o que teria? Né? Se eu tivesse feito, agora, acho que já né? até tava andando. Acho que já até tinha uns inscritos, tinha gente me vendo. E claro que teria. Com certeza, né? Claro que teria. Então, a gente adota aquele lema: feito é melhor que o perfeito. E a gente segue. E hoje, quando eu recebo uma crítica, eu olho pra quem é que tá falando. Analisar, né? Quem tá
Dando Normalmente quem te critica assim na rua não tá trilhando a jornada da vida com você. Normalmente quem te critica não produz. Por que eu tenho que dar moral pra quem não produz merda nenhuma? Não faz sentido eu dar moral pra quem não produz merda nenhuma. Então hoje quando eu olho pra alguém que tá criticando, eu dou risada do cara. Eu falo, beleza, mano. Esse aí e nada pra mim é a mesma coisa. Você entendeu? Então, a gente precisa filtrar as críticas que a gente recebe no canto, né? Voltando a falar do canto aqui. A quem tá começando a cantar, precisa filtrar e ter paciência. Porque o cara faz 2 aulas, ele quer cantar a música da Beyoncé já. E aí ele fala, não sei cantar. Porque ele foi pro último nível. É eu começar a jogar bola hoje e amanhã me encontrar com o Neymar e querer ganhar dele. Não faz sentido. Não faz, é difícil, né? É difícil. Renato, você falou mais sobre música aqui, né? E a sua família, como é que está? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Graças a Deus, graças Tá em a paz? Deus. Sou muito Você bem tem quantos casado. filhos? Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. Eu tenho um filho que se chama Gabriel. Ele faz 12 anos esse ano. Ele não é um filho do meu casamento. Ele é filho de um relacionamento anterior ao meu casamento. E logo a seguir tem a Yasmin. A Yasmin fez 8 anos semana passada. Parabéns pra eles. E semana passada ou retrasada? Não lembro. Enfim, esses dias. E sou casado com a Sara, né? E que inclusive a irmã do Zequinha é meu cunhado! Por isso que ele tá me chamando aqui de Zequinha o tempo inteiro. O pessoal fala, mas não é Wilson, não é Wilson. Por que Zequinha? Deixa eu explicar aqui pro pessoal que tá em casa. É porque lá em casa, na minha família, os mais íntimos me chamam de Zequinha. Quase poucos me chamam de Wilson. Em algum momento, assim, quando eu estou dando alguma palestra, ou numa igreja, ou na escola, o pessoal me chama de Wilson. Mas em casa, o pessoal só me chama de Zequinha. Eu falei, Renato, você vai gravar lá o podcast e você não vai conseguir me chamar de Wilson. E ele não chamou nenhuma vez. Ele falou, não, eu vou chamar de Wilson. Pode deixar. Nenhuma vez, né? Só chamou de Zequinha, mas não tem problema. Ele tá em casa aqui, a gente exatamente, o Renato é meu cunhado. Eu não sabia de muita coisa aqui que ele contou, gente. Pra mim foi muita novidade, né? A Sara deve saber, agora eu... Tem coisas que só eu sei. Mas tem coisas que só ele sabe, né? Eu sei que uma vez aí você sofreu um acidente, não foi? Em 2015. Acho que 2015 parece, né? No final de 2015, dia 28 de dezembro. Nem tudo é flores, hein, gente? Dia 28 de dezembro de 2015, a gente saiu numa véspera de Natal pra fazer algumas compras. Compramos algumas roupas e tal. À tarde, 2 da tarde. Nem tava assim... Nem era um dia caótico. Só tava garoando um pouquinho. E eu lembro de ter pego uma estrada, uma rodovia aqui em São Paulo. E com menos de 10 minutos de rodovia, eu tava na pista da esquerda, o meu carro aquaplanou. E eu me lembro de ter perdido o controle do carro, o carro começou a girar, saiu da pista número 1, passou pra pista número 2, girando, 3, e na 4ª pista veio uma carreta e acertou a gente. Eu perdi o carro, mas não aconteceu nada com a gente. Tava eu, a Sara, inclusive o caminhão bateu na porta da Sara. Nossa. Né? Então, tava eu e a Sara na frente, 2 amigas atrás. Não aconteceu nada com a gente, graças a Deus, foi um grande livramento. Eu me lembro de, assim, foi um susto muito grande, na hora tudo muito rápido. Então você não consegue perceber direito o que tá acontecendo. Só depois que passa 20 segundos, que você respira e fala, caramba, eu bati. Eu me lembro que na batida, o som do carro voou na minha boca. E aí a única coisa que aconteceu é que cortou minha boca no dia, na hora, mas não tinha nem percebido. Só fui perceber depois. Adrenalina você nem só sentia fui dor, perceber né? depois, né? Então, graças a Deus, assim, o carro ficou zoado e não aconteceu nada com a gente. Eu me lembro de ter chegado em casa aquele dia e eu agradeci muito a Deus, porque a Yasmin, bebezinha, não tava no carro. Né? Então, quando eu cheguei em casa, que eu olhei no espelho assim, ó, caí em lágrimas, chorei. Deus, obrigado, porque a Yasmin não tava no carro, porque nada de mal aconteceu com a gente, sabe? Quando você percebe o que poderia ter acontecido... E como Deus livrou... Você fala, caramba, mano, que negócio doido, a pancada foi forte, mas graças a Deus a gente tá aqui hoje pra contar a história. Renato, me fala aí, qual o local que você cantou que você falou, poxa, não acredito que você cheguei até aqui. Você falou, cara, tô realizado. Eu sou um cara realizado na música. Não é porque você é meu cunhado, não, que eu já te falei. Não sei se eu falei. Eu considero você um dos melhores cantores do Brasil. Não, sério, acho que eu já falei pra você sem gravação. Não tô fazendo. Porque você realmente é muito bom, cara. Você é bom naquilo que você faz. Amém, obrigado. Quem não conhece o Renato, não conhecia, né?
Pode ver os vídeos dele aí no YouTube, os thrillers que ele faz aí, os cantores que ele já passou, a aula que ele dá. Realmente ele é um profissional na área da música. Eu acho que é uma referência musical, né? E você já se sente realizado? Chegou um momento que você falou, cara, eu cheguei até aqui, será que dá pra ir mais além? Ou você não tem limites? Ah, né? eu acho que assim, o que eu quero pra me realizar, eu já sou muito realizado. Uhum. Porque eu acho que ter sucesso em algo é você conseguir viver bem fazendo o que faz. Uhum. E você é um desses, E né? eu vivo, graças a Deus, É. eu consigo levar o sustento pra minha casa, pra minha família, através do que eu faço. Então eu já sou muito realizado, graças a Deus. Mas o que eu tenho vontade de fazer ainda é gravar meu CD, gravar minha música, sabe? Uhum. Ainda não Você tenho... tem uns clipes gravados, Tem né? algumas coisas e tal, mas assim, muito aleatório. Então, eu acabei não me dedicando a essa carreira artística. Eu acabei me jogando para uma carreira mais como professor, como produtor. E essa carreira artística ficou meio estacionada. E você tinha tudo pra ser um artista, né? Não, aliás, você já é um artista, mas eu falo assim... Pra Tá, seguir tem um nessa destaque profissão. na... Sim, Você entendeu o que eu quis dizer aqui? Sim. Um destaque mais na área só artística, né? sim. E aí Ser eu um cantor de renome aí, eu parei, só como cantor eu mesmo. parei um pouco nisso. Acho que também essas mudanças para a era digital me roubaram muita energia em vários aspectos. Então eu comecei a estudar. Hoje eu tenho uma palestra de marketing digital. Eu sei alguma coisa sobre algumas plataformas do digital. E tem gente que paga para aprender sobre isso comigo também. Oh. Então, se tem Fica a gente dica aí. pagando para aprender, porque tá tendo Por que algum não resultado. ensinar, né? O pessoal foi te Você procurar entendeu? pra aprender com você, né? Exatamente. Você se tornou professor. Exatamente. Na realidade, eu lancei o meu curso online e em 2020, em um ano, a gente faturou mais de R$1 milhão. E isso trouxe uma premiação pra gente dentro da plataforma que a gente trabalha. E isso traz uma visibilidade. Então eu acabei indo pra uma área um pouco diferente. E foi bom. Acho que tudo na sua hora, tudo no seu tempo. Você falou sobre cantar em lugar. Eu já cantei em muitos lugares que eu me Que senti muitos cantores realizado. estão começando agora que gostariam de estar, E né? por vários motivos diferentes. Então, ó, Televisão, rádio... eu teve lembro- uma marcha pra Jesus que a gente cantou com Raiz Coral há muitos anos atrás. Acho que em 2008, 2009. Meu amigo, aqui na Avenida Paulista, se eu não me engano, devia ter umas 4 milhões de pessoas. Eu não via fim. Eu não via o fundo. Não tinha... Naquela época a galera ia muito mais do que hoje em dia. Eu não tinha um fim de gente. E aí foi uma Era um sensação mar de assim, pessoas, muito assim, né? louca de... Tocar. A gente cantou uma música chamada A Coroa, e eu me lembro da sensação de ter aquelas 4 milhões de pessoas cantando A Coroa com a gente. Foi um arrepio dos pés à cabeça, assim, impressionante. Então, esse foi um dos momentos, mas que marcou por causa da quantidade, né? Muita gente fazendo a mesma coisa, cantando a mesma música, e foi muito legal. Mas que nem já houveram momentos que foram marcados na minha vida, que eu saí de um palco agradecido a Deus por estar ali. Houve uma vez lá na Bahia, a gente cantou num lugar simples. E eu me lembro que aquele dia eu não estava tão afim de cantar. Mas estava ali cumprindo uma agenda. E sempre antes de cantar, a gente fazia um culto, fazia uma meditação. E nessa meditação eu falei, Deus, me ajuda a me envolver, a estar aqui realmente. Mas mesmo assim, subi meio desanimado. E quando eu tava assim meio desanimado, eu me sentia despreparado para estar ali. Eu falava, Deus, eu acho que eu não devia estar aqui hoje, porque eu não tô, sei lá, não tô legal. E nessa de não estar legal, a gente cantou. E eu me lembro que quando eu saí do palco, um jovem veio até mim, um jovem assim, né, de uns 30 anos, veio até mim e falou, Renato, eu quero te agradecer porque através do que você fez aqui hoje, eu tomei 2 decisões na minha vida. Eu decidi que vou largar as drogas e decidi que eu vou perdoar meu pai, que eu tô sem falar com ele há 10 anos. E aí, quando eu ouvi isso, eu entendi que não é eu não faço nada. É Deus que faz, quando quer fazer. Sabe? Então não sou eu que faço, é Deus que faz. Mas aquilo me marcou profundamente, porque eu fiquei imaginando, será que a mãe desse cara nunca falou pra ele perdoar o pai dele? Será que ele não tem um tio que falou pra ele largar as drogas? Porque ele esperou eu sair de São Paulo pra ir pra Bahia cantar, pra decidir que vai largar as drogas e decidir que vai perdoar o pai.
Então, eu acho que nós somos instrumentos e nós somos usados em vários momentos diferentes, em situações diferentes. E isso, naquele dia, me deixou com uma sensação de... Eu fiquei realizado. Entendi. Bonito, né? Eu falei, caramba, eu nasci pra fazer isso Aham. aqui. Eu nasci pra levar transformação pra vida das pessoas através da música. E eu fico realizado quando eu vejo que isso tá acontecendo. Que bom. Tá vendo aí, né? Quando você se coloca nas mãos de Deus, o milagre acontece através de você. Amém. Porque Deus usa você para acontecer os milagres, né? Amém. Eu gosto muito de música também. E nosso bate-papo aqui já está chegando quase no finalzinho. Não tenho patrocínio aqui, mas eu tenho um livro aqui, Renato, que eu gosto muito, já que você é cristão. Você já viu esse livro aqui? É Notas Históricas. Nunca vi. É um livro que conta a história dos hinos cantados nas igrejas. Que a maioria das igrejas evangélicas Isso é canta super os hinos interessante. que tem aqui. E eu tenho a página 248. Só um parênteses. A gente falou de música secular agora há pouco. Mal sabe eles que tem várias músicas do Inário que eram seculares. Composta por alguns que não acreditavam em Deus, né? Tem umas músicas seculares do Inário, viu, meus irmãos? Vai lá. Eu quero contar só uma experiência sobre música. Porque dizem que a música é a única coisa que entra no cérebro. Não sei se é verdade, você que é músico pode confirmar aqui. Entra no cérebro sem pedir licença. Você tá passando, ouve uma música, você não consegue filtrar, ela já entra. É verdade isso mesmo? Eu acho que é mais do que isso. Mais ainda, É né? mais, porque nós acreditamos em mundo material e espiritual. Uhum. Tudo que é dito e cantado aqui tem efeito no mundo espiritual, sem pedir licença. Então, aí tá o poder da palavra. O que é dito aqui tem força no mundo espiritual. O que é cantado aqui tem força no mundo espiritual. E se tem no mundo espiritual, quanto mais dentro da gente. Entendi. Eu achei interessante essa história aqui, porque ele conta a história das músicas, de um autor chamado João Diner. Ele era da Rússia, veio ao Brasil. Ele nasceu em setembro de 1889, veio ao Brasil para cá. Veio para São Paulo, por coincidência, nós estamos aqui em São Paulo, no estúdio aqui em São Paulo. E ele, ouvindo uma pregação de um pastor batista, no outro dia, quando ele estava trabalhando na fábrica de tecelagem, ele, de repente, ele ficou com uma melodia na cabeça e compôs a música que você que é evangélico deve conhecer, acho que o Renato deve lembrar. Cantada nas igrejas tradicionais por aí, que é aquela Ao Findar o Labor desta Vida. Ao findar. Pode fazer um trechinho aí, você que canta a capela também. Você conhece essa música, né? Ao Findar o Labor desta Vida. Só que a vida não é feita de um mar de rosas, né? De vez em quando você pode louvar a Deus cantando, ou falando, ou trabalhando como pedreiro. Qualquer profissão você louva a Deus. Mas a vida não trouxe muita alegria para ele. Em determinado momento da vida, ele acabou abandonando a fé, né? Esqueceu um pouquinho de Deus, abandonou a família, separou da esposa, dos filhos e tal. E foi viver uma vida longe dos caminhos de Deus. E num domingo, pela noite, domingo à noite, ele andando aqui na Praça Princesa Isabel, bem onde fica a região ali, onde a polícia tem feito várias operações ali com as pessoas que usam drogas, né? Uhum. Que eles chamam de Cracolândia. Ele estava por ali, bêbado, havia bebido o domingo inteiro. E bem na Princesa Isabel, que está em São Paulo, quando você passar por lá, você vai lembrar dessa história. Tem uma igreja ali. O que ele fez? Ele deitou num banco, estava bêbado, começou a cochilar, deitou ali para descansar, para dormir ali. E de repente ele ouviu uma música cantando. E por coincidência, a música que estava cantando na igreja era a música que ele havia composto. Porque essa música está no Inário. Sim. Tá? Ele Ele não ouviu lá, recebeu o direito findar o autorais. labor dessa vida e tal. Aí ele assustou e foi em direção onde estava tocando, viu que era uma igreja que estava ali, tocando, estava tendo culto, e ele entrou na igreja. Aí o pastor o recepcionou depois do final do culto, falou: "Por que trouxe você aqui?" Ele falou: "Nossa, eu ouvi a música, ao findar o labor desta vida." Aí o pastor falou para ele assim, ó: "Você sabe que o autor dessa música, dessa canção, foi um homem inspirado por Deus. Por isso que ela fez com que você entrasse aqui." Aí ele se apresentou e falou: "Eu sou o autor dessa música." Só que ele tava bêbado, sujo, né? E o pastor então o acolheu, ele se apresentou, o pastor realmente viu que ele era o autor da música, o levou para casa e a família dele foi restaurada. Aí você vê o poder que a música tem, né? Sim. O poder que a música tem. Quando você realmente se coloca nas mãos de Deus, você é um instrumento, e ao mesmo tempo, quando você abandona os caminhos de Deus, a mesma música, né, que você compôs, no caso dessa história,
fez com que aquele homem então voltasse para os caminhos de Deus. Bonita essa história, né? Muito bonito. Então eu acho interessante a história das músicas, né? Dos inários que tem por aí. Cada história é maravilhosa. Eu espero que você continue cantando. Amém, né? eu também. Cantando e alegrando a galera aí nos palcos aí da vida. É muito bom cantar. Parabéns pelo seu ministério, cara. Obrigado. Que Deus abençoe a sua família. Eu sei que você vai fazer uma viagem aí, veio, né, que se ajustou. Tá indo para a Europa. Que Deus possa te acompanhar nessa viagem, onde você estiver. Que Deus esteja com você, que você veja seu filho, manda um abraço para ele lá. Sim. Né? E continue fazendo o que você faz. E você que não canta, vocês viram aí, né, gente? Dá para cantar. Até me animou agora, acho que eu vou começar a cantar aqui. Bora. Melhor falar do que cantar, né? Mas, cara, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Eu que agradeço, obrigado lisonjeado pelo mesmo. convite. Liberchat. Liberchat, que você continue. Cara, esse trabalho é muito legal, tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente, tá? Com certeza tem Então, abençoado. que sim. você se anime, encontre ânimo quando faltar o ânimo, porque é fácil estar animado quando você tá animado, né? É que nem eu falar que vou fazer dieta quando eu acabei de jantar. Acabei de comer uma pizza e falar, não, agora eu vou fazer dieta. De barriga cheia é fácil. Mas quando a gente tá num momento ruim, que às vezes dá vontade de parar, espero que você encontre forças pra continuar, mano. Porque Deus tem algo na tua vida que Ele não tem na vida de outras pessoas. É único, é exclusivo, é teu, é pra você. E você tá abraçando esse chamado. E eu creio, eu creio. Isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Você que ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Renato, deixa os seus contatos aqui, a rede social Instagram, aí. arroba Instagram, YouTube, Renatinho né? Você Max. tem também o canal no YouTube. que Canal você do falou? YouTube Renato Max, Instagram, @Renatinho Max. É isso. É isso aí, cara. Muito obrigado, que Deus Valeu. abençoe. Valeu aí. Quando quiser voltar, os portas estão abertos aqui pra Voltaremos, você. voltaremos. Pode ter certeza. Voltar com a Sara aqui pra gente fazer um, Ah, fazer um de família aqui. Eu quero fazer um de Demorou. família aqui. demorou. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Fique com Deus. Deus Tchau, abençoe tchau. você. Tchau, tchau.